Agnanam Timirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 17, Shraddhatraya Vibhaga Yoga, verso 2 em diante. Shri Bhagavan Upaje Tripita Papati Shraddha Tenam Satvabhavaja Satviki Rajasi Jepa Tamasi Jatitam Shrunu. O Senhor diz: a fé nos seres encarnados é de uma natureza tripla, tal como todas as coisas na natureza, e varia de acordo com a qualidade dominante da sua natureza, sattva, rajas ou tamas. Escuta acerca delas. Aqui Bhagavan diz que, tal como tudo na natureza feito destas três qualidades, os três gunas, também existem três categorias de fé nos seres humanos que variam de acordo com a qualidade dominante da sua natureza. Como vimos antes, quando existem qualidades tamássicas, as qualidades demoníacas despertam. Aqui Bhagavan diz que os três tipos de qualidades sáttvicas, rajássicas e tamássicas também têm um efeito na fé das pessoas. O meio envolvente, a comida, tudo tem um impacto na mente. Então, a maneira como a mente se projeta no exterior é extremamente importante. Bhagavan usa a palavra swabhabhaja, que significa o que é inato, as tendências que afetam a ação. Depois, varia se tiverem mais qualidades sáttvicas, rajássicas ou tamássicas. Pessoas comuns têm maioritariamente as rajássicas e tamássicas, enquanto o Bhakta muitas vezes tem qualidades rajássicas e sáttvicas. E para os mais dedicados que estão a cumprir o seu dever num estado de entrega ao Senhor, a sua fé está impressa com qualidades sáttvicas. Eles fazem os sacrifícios, cumprem o seu dharma num espírito de reverência, entrega e colocam de lado as coisas pessoais. Aqui Bhagavan diz que se alguém tem fé, a força da fé depende do tipo de fé que se tem. Também depende dos gunas, porque isso também tem um efeito sobre vocês, ajudando-vos ou não. Verão que isto também é uma parte da vossa vida. Se o marido e a esposa estiverem no caminho espiritual, tornam-se num apoio um para o outro, especialmente se estiverem ambos no caminho espiritual, e se ambos estiverem no mesmo caminho, ajuda muito. Se ambos estiverem no caminho espiritual, mas em dois caminhos diferentes, há sempre competição. Um dirá: o meu mestre é o melhor. O outro dirá: não, o meu mestre disse isto acerca daquilo. Desta forma, eles não se estão a apoiar um ao outro e à competição. Mas é bom, não é mau, torna-vos mais fortes. Contudo, têm de compreender que o vosso caminho espiritual é individual. Ninguém pode viver ou fazer o vosso caminho espiritual por vocês. Nem o vosso marido, nem a vossa esposa, nem os vossos filhos, ninguém. São vocês e Deus. Vocês, o Guru e Deus. São apenas os três. No exterior, assim como têm o vosso próprio estômago, comem por vocês mesmos. Não podem dizer: o meu marido não pode comer, eu o amo tanto que comerei por ele. Não podem. Bhagavan é o único que o pode fazer. Ele fê-lo quando pediu a Draupadi a única folha que estava presa no fundo do Akshaya Patra. Quando o comeu, seu estômago ficou cheio e ao mesmo tempo o estômago do sábio Duryasa e dos seus milhares de discípulos ficaram também cheios. Ele é o Senhor Cósmico que está a governar tudo. Contudo, no caminho espiritual, um casal pode apoiar-se mutuamente. É um grande apoio. Capítulo 17, verso 3. Sadvanarupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddha mayuyam purusho yoya shraddha saivasa. A fé de cada pessoa assume a forma dada pelo seu caráter. Oh Arjuna, este Purusha, esta alma una, é como que feito de Shraddha,
uma fé, uma vontade de ser uma crença em si próprio e na existência. E qualquer que seja essa fé, ele será isso e isso será ele. A fé de cada pessoa assume uma forma dada pelo seu caráter. Assim, pessoas que tenham uma personalidade forte, que sejam orgulhosas e arrogantes e impiedosas, não podem seguir o caminho de Bhakti porque é um desafio para elas. Não significa que não consigam mudar, todos podem mudar, mas alguém que se encontre ancorado nas qualidades tamássicas não será capaz de cantar e dançar para o Senhor porque ficará a olhar para todas essas pessoas, entre aspas, loucas, a dançar para a esquerda e para a direita, levantando as suas mãos, cantando Haribol, Haribol. Mesmo que fossem postos aqui no meio, estariam em constante julgamento. Quando vocês cantam para o Senhor, a vossa mente também se está a mover com o Senhor. Para eles, a sua mente está a mover-se para a esquerda e para a direita, sem perceber o que se está a passar. Aqui, Bhagavan continua a dizer que estas qualidades, seja qual for a ação que estejam a fazer, quer seja sátvica, rajásica ou tamássica, estão embutidas no interior da mente. Então, esta característica está dentro da mente porque vocês nascem graças aos gunas. Por isso, toda a gente nasce com diferentes tipos de constituição mental, maquilhagem mental. Se na vossa vida passada tiverem feito alguma coisa tamássica, claro, isso está embutido no interior da mente. É como um disco rígido e reflete-se no exterior. Qualquer que seja a fé que tenham, a mente assume essa forma e automaticamente todas as ações no exterior são afetadas. É isso que faz Shraddha, é isso que faz a fé. Devido a este estado da mente, as pessoas possuem diferentes qualidades e diferentes associações, e é assim que a identidade da fé passa a existir. No verso 1, Arjuna pergunta: que tipo de fé leva as pessoas a venerarem com fé, mesmo sem acreditarem nos Shastras? Então Bhagavan explica a Arjuna os 5 tipos de seres. Isto é apenas devido às 3 qualidades tamásica, rajásica e sátvica. Estas qualidades determinam o tipo de fé das pessoas. Podem observá-las nas próprias pessoas, enquanto falam com elas pela forma como falam. Depois de algumas palavras apenas, conseguem automaticamente saber se podem continuar a conversar ou se é inútil. Vocês conhecem pessoas assim. Contudo, os bhaktas, quando o guru lhes está a dizer algo, assumem isso sem questionar, sem qualquer julgamento, nada. Eles aceitam-no, valorizam-no, fazem-no. Isso é sátvico. Os verdadeiros devotos seguem o conselho do guru, refletem sobre isso, embelezam-no de acordo com a vontade do guru, é claro, e depois colocam-no em prática. Por outro lado, há pessoas que vêm pedir conselhos. Vocês dão-lhes a solução, no entanto, elas fazem o que muito bem entendem e depois, mais tarde, dizem: Ah, eu devia ter ouvido. Depois é tarde demais. Tudo isto são diferentes tipos de pessoas neste mundo, no caminho espiritual, em direção a Deus. Porque todos estão no caminho para o Senhor, não importa de onde venham, nem que associações tenham. Se tiverem uma associação selvagem, serão selvagens. Se tiverem, digamos, uma associação animalesca, tornam-se violentos. Mas se tiverem uma boa associação, isso também se reflete na vossa personalidade. Capítulo 17, verso 4. Yajante satvika devam yaksharaksham rajasaha pretan bhutaganam janye yajante tamasa janaha. As pessoas sáttvicas oferecem sacrifícios às divindades. As rajásicas aos yakshas, os detentores da riqueza, e às forças rakshásicas. Os outros, os tamássicos, oferecem o seu sacrifício aos poderes elementares e espíritos mais grosseiros. Aqui neste verso, Bhagavan explica a Arjuna os 3 tipos de pessoas, as 3 qualidades a quem eles veneram.
Os Bhaktas com qualidades sáttvicas adoram o Senhor, amam o Senhor. Em todos os momentos das suas vidas estão em contínua oração, onde quer que vão. Levam o seu saco do mala e continuam a entoar o seu mantra, lembrando-se a toda a hora do Senhor. Eles não adoram Deus apenas para obter alguma coisa. Eles apenas pediriam ao Senhor: Senhor, por favor, dá-te a mim, ou revela-te a mim, ou dá-me o teu amor. Então aqui Bhagavan diz que alguém com estas qualidades é sátvico, não quer nada para seu próprio benefício, ou o que quer que seja. As rajássicas, aos yakshas, os detentores da riqueza e as forças rakshásicas. As pessoas rajásicas rezam devido à sua ganância, ao seu orgulho e à sua arrogância, porque elas sonham em querer ter sempre mais e mais a toda a hora. A veneração que as pessoas com tais qualidades fazem é também aos yakshas. Os yakshas são espíritos, entidades também referidos como kuberas, cujo rei é Kubera, o senhor da riqueza. Eles são forças da natureza, como as fadas, entre outras. As pessoas rajásicas veneram os yakshas e os rakshasas. Só se interessam pelos ganhos. Apenas fazem sacrifícios para se tornarem mais ricos, poderosos, terem grandes nomes e tudo isso. Aqui Bhagavan diz que isto é rajásico. Os outros, os tamássicos, oferecem o seu sacrifício aos poderes elementares e espíritos mais grosseiros. Os tamássicos veneram os fantasmas, fazem magia negra, voodoo, candomblé e assim por diante. Isto a trabalhar com espíritos e com o próprio diabo, forças inferiores. Bhagavan diz que as pessoas que trabalham com estes tipos de espíritos, quando morrem, tornam-se como esses espíritos, tornam-se como esses monstros e demónios. Esta é a resposta à pergunta: de onde vêm todos os fantasmas? Então, vêm disso. Essas pessoas assumem esse aspecto, tornam-se doentes, tornam-se espíritos, tornam-se fantasmas. Assumem a condição daquilo que veneram. Se a mente foi sempre programada com a escuridão, prejudicando os outros, assumem automaticamente uma determinada figura e tornam-se entidades, fantasmas, que estão sempre prontos a prejudicar os outros. E se encarnam na Terra, outra vez, encarnam como pessoas más. Capítulo 17, versos 5 e 6. Ashastrabitam guram tapyante yeta pujanaha dambhahankara samyuktaha kamaraga balambitaha kashayandha sharirasam utagramam ajatasahamam chaibantaha sharirasam tam vidyasuranis jayan. Aqueles que praticam austeridades violentas, contrariamente aos shastras, com arrogância e egoísmo, impelidos pela força dos seus desejos e paixões, aqueles de mentes imaturas atormentando os elementos agregados que formam o corpo e perturbam-me também, firmados no corpo, reconhece-os como sendo assúricos nas suas resoluções. Aqueles que praticam austeridades violentas, contrariando aos shastras com arrogância e egoísmo. Aqui Bhagavan diz que aqueles que não acreditam nos shastras, que não acreditam no que se diz acerca de como se deve viver, comer, com que tipo de pessoas se deve associar, estão cheios de arrogância e egoísmo. Devido a isso, eles não conseguem seguir os shastras e o que quer que façam é apenas exibicionismo. Impelidos pela força dos seus desejos e paixões, eles desejam sempre obter mais coisas materiais para se tornarem mais ricos. A estas pessoas, na realidade, falta fé. Então, o que quer que façam, fazem-no apenas para enganar as pessoas. Que tipo de pessoas irá ter com elas? Pessoas que estão atrás do mesmo, certo? O mesmo ganho material. As pessoas não irão lá dizer: por favor, dá-me um mantra para alcançar Deus. Não dirão isso. Elas dizem: dá-me um mantra para ficar rico. Ou dá-me um mantra para controlar o meu inimigo.
e assim por diante. Devido à semelhança do seu estado mental, elas irão ter com pessoas semelhantes, irão atraí-las, tornam-se como um ímã. Claro que se forem ter com o guru e ele lhes disser que são orgulhosas, têm de quebrar esse orgulho. Quando vão ter com o vosso mestre espiritual, o mestre, tornar-vos-á humildes. Mas ali não se tornarão humildes, tornar-se-ão ainda mais orgulhosos, tornar-se-ão mais arrogantes. Como vos disse, dar-vos-á nome, fama, e estas forças empurrar-vos-ão ainda mais para a profundeza dessas tendências. Eles dizem: vocês já estão apegados, então deixa-me agora afogar-vos nisso. É isso que eles fazem. Na sua mente pensam que estão seguros. Pensam que são os melhores e que tudo o que fazem está certo, mas não se apercebem de que é apenas espetáculo, não é real. Aqueles de mentes imaturas, atormentando os elementos agregados que formam o corpo e perturbando-me também, firmados no corpo, reconhece-os como sendo assúricos nas suas resoluções. Aqui Bhagavan continua a explicar que, devido a este estado da mente, sempre a correr para o exterior, a mente destas pessoas é fraca. Devido a esta fraqueza da mente, elas não conseguem controlá-la, então ficam atormentadas. Os elementos que formam o corpo estão todos completamente desequilibrados. Por isso, eles não respeitam o seu corpo, não se respeitam a si próprios. Devido a estas qualidades, estão sempre a correr em direção ao prazer dos sentidos e aos objetos dos sentidos, ou seja, apenas em direção ao exterior. Aqui Bhagavan diz que se estão a perturbar a si mesmas, pois isto provoca pressão no corpo, as pessoas que estão sempre a desejar mais, não estão em paz. Vocês estão sentados no vosso sadhana, pacificamente, calmamente, estão a entoar o vosso mantra, estão em paz, enquanto as pessoas que estão a correr em direção ao exterior, as pessoas materialistas, não se conseguem sentar a meditar. Se lhes disserem para se sentarem durante 5 minutos, é o fim do mundo para elas, porque estão agitadas, estão inquietas. Bhagavan diz que, devido a este estado da mente, estão a fazer mal a si próprias e não só fazem mal a si, mas fazem mal ao próprio Senhor no interior do corpo. Aqui Bhagavan diz que esta é uma qualidade assúrica, é uma qualidade tamásica, porque quando alguém se começa a magoar a si próprio, a dor que se auto-inflige não faz mal apenas a si, magoa o próprio Senhor. É isso que a Bíblia diz. Podem falar mal de Deus, serão perdoados. Podem falar mal do Filho, serão perdoados. Mas se falam mal do Espírito, não serão perdoados. Aqui Bhagavan diz claramente que, se magoarem o Espírito do Senhor que está no vosso interior, não serão perdoados. É por isso que as pessoas com qualidades tamássicas nascem de novo numa dimensão inferior. Ou se as suas qualidades assúricas forem mais fortes, serão atiradas para o inferno. Mas aqui o inferno não significa que vão para lá para sempre. Podem ir para lá apenas por algum tempo ou por muito tempo, passar umas férias. Inferno aqui não significa apenas inferno, como se estivessem algures no nível etérico a serem queimados. Não, também significa encarnar em algumas espécies inferiores. Isso também é como o inferno. Imaginem ter um corpo com o qual poderiam alcançar o objetivo da vida. No entanto, degradam-se para espécies menores. Imaginem que se tornam numa minhoca. As pessoas vão apanhar-vos e dão-vos a comer aos peixes ou aos pavões. Acabou. E depois a vossa vida termina e nascem de novo como essas espécies inferiores. Quantas vezes terão de passar por isso, mesmo que apenas por alguns dias, tornam-se num mosquito. Bzzz, acabou. Mas se morrerem aqui, evidentemente, serão elevados. Ouvindo a glória do Senhor, serão libertados. Mas quantos mosquitos conseguem uma oportunidade destas? Não são assim tantos. Bhagavan diz que o que está escrito nos Shastras é importante. Torna-vos melhores seres humanos, dá-vos uma forma de vida, mostra como desenvolver o amor e o anseio pelo Senhor e como se entregarão ao Senhor.
Mas se as pessoas estiverem desprovidas deste conhecimento dos Shastras e se fizerem apenas o que lhes passa pela mente, isso levá-las já à sua própria ruína. Mesmo a Bíblia diz que devem confiar no Senhor. Não confiem na vossa mente, porque se confiarem na vossa mente será a vossa perdição. Mas se confiarem no Senhor, o Senhor conduzir-vos-já até ao vosso caminho espiritual. Ele guiar-vos-á ao vosso mestre, ao vosso professor, que quebrará esse orgulho e essa arrogância. Não os deixará crescer. Ele purificar-vos-á. É por isso que é importante ter este conhecimento sobre os Shastras, sobre as Sagradas Escrituras, porque isso torna-se a fonte de inspiração. Quando esta fonte de inspiração falta, as pessoas fazem tudo o que lhes passa pela cabeça. Depois o intelecto fica confuso. Quando tal acontece, não conseguem pensar.